Como discutimos no programa anterior, o planejamento é indispensável no nosso cotidiano. Mesmo as questões mais corriqueiras precisam ser planejadas. Para nós, do Letra Viva, o planejamento pedagógico é entendido como desdobramento das intenções educativas e como uma forma de responder às diferentes necessidades e possibilidades de aprendizagem das crianças. Boa tarde, pessoal. Olha, antes de vocês entrarem aqui, nós arrumamos as carteiras em duplas para vocês sentarem, porque hoje nós estamos aqui numa aula diferente, tá certo? Olha, hoje nós vamos contribuir com a festa junina da escola. Hoje nós vamos contribuir com a beleza da festa. E aí, vem. Ei, tá voltando um aqui. Então vem. Vai lá, papai. Ô, os homens com chapéu. Chapéu, já dando tchau. Isso, chapéu. Vamos lá. Amanda, o que nós vamos fazer primeiro? Então, dobrar a folha ao meio. Agora, vai ter que recortar dos lados. Então, eu vou recortar aqui, ó. Quem tá precisando de ajuda, dá uma olhadinha pra cá. E aí a gente vai colar. E mais bonito vai ficar ainda se tiver desenho dos dois lados, porque ela vai se mexer, vai ficar super bonito. Isso, tá? E atenção. Dançando sempre. Vamos para o centro. Neste programa, vamos acompanhar situações de tematização da prática a partir de uma atividade gravada em vídeo. Tem duas coisas importantes, né? Uma é você pensar que você entra, por exemplo, para a sala de aula e aí é que você vai pensar o que você vai trabalhar, tá? A outra coisa, e dentro dessa abordagem, é como se as coisas brotassem, tá? Surge na hora, tá? A outra coisa é quando eu penso antes nos saberes que as crianças têm, no que eu quero que elas aprendam, no tempo, nos recursos disponíveis, em tudo que eu tenho e naquilo que eu preciso para viabilizar aquela ideia de trabalho. E nesse sentido, ele é meu amigo íntimo mesmo, né? Ele vai me ajudando a caminhar com as crianças e me ajuda a pensar também nesse percurso depois que eu já fiz a atividade. A atividade que vamos acompanhar agora foi realizada pela professora Clélia. A proposta é focar a atenção no que as crianças aprendem ou podem aprender a partir de uma atividade específica. Hoje nós vamos fazer na roda uma leitura de gibis, mas não a leitura como vocês estão acostumados a fazer todos os dias, quando vocês entram para a salinha, de cada um pega um gibi diferente. Hoje a gente vai ler um gibi igual para todo mundo. Essa leitura vai ser feita em dupla, tá bom? Agora mudou de página, lá pra cima. Tá vendo? O que você prefere de café da manhã? Alfafa ou aveia? Alfafa? Ah, é aveia. Tum, 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 tum. Nhó, nhó, nhó. É bom você tá bem alimentado, porque de tarde você vai ter uma carroça cheinha de verdura para carregar. Mas não se enfeze não. Depois você ganha uma cenoura bem rechonchuda. É muito comum, né? E às vezes a gente não observa, não fica muito claro para nós o quanto as crianças, né, vão se apropriando do jeito que a gente lida com o material escrito, né? Aí nessa cena a gente pode perceber isso, mesmo eles estando em dupla, eles estão com um comportamento leitor bastante estabelecido, né? Tá ali o dedinho seguindo, o jeito que a professora vai lendo, eles também vão manuseando esse material. E esse também é um conhecimento importante que as crianças adquirem quando estão expostas a diferentes situações de leitura, né? E também tem uma coisa interessante, né, quando a gente vê esse tipo de atividade, que assim, a leitura de gibi, ela já é divertida, chama a atenção das crianças, então por si ela já é
prazerosa, gostosa de fazer e as crianças também gostam muito. Agora, ela possibilita também que as crianças possam observar e pensar sobre as convenções da língua. Elas são colocadas para tentar coordenar o texto e o contexto, né? O texto também de gibi, ele possibilita que as crianças tenham que pôr tudo em jogo sobre o que elas sabem sobre a língua, né? Então, elas vão colocando em jogo o que elas sabem para ler o que elas não sabem. Pro porquê de tarde você vai ter uma carroça cheia de verdura. Olha, a Juliana leu esse trecho aqui, ó. Esse balãozinho aqui. Todo mundo achou? É onde tá, ó, o Chico Bento tá apontando. Agora a gente vai ler aqui, ó. O tipo de texto do gibi, ele traz repetições, né? De nomes, de palavras, até frases, de jeitos, né? De linguagem. E aí as crianças podem usar o recurso de antecipar ou inferir o que está escrito. E isso ajuda a saber o que está escrito para ler. E quando a Shirley falou sobre o comportamento leitor, né, eu acho que não é só em relação ao texto, mas todo um conjunto, né, inclusive no cuidado que tem que ter com o material, né. Então, às vezes quando as crianças, eu levo algum material novo, uma revista nova, né, eu comento, então eles vão todos vorazes em cima desse material e assim, e todo esse cuidado com o material também a gente tem que ir passando, né, para essas crianças então eles já sabem que tem que manusear, folhear com cuidado, né, e sempre a gente tem uma fita adesiva para no caso tiver alguma coisa rasgada a gente já conserta na hora, quer dizer, ter as mãos limpas, né, para virar as páginas com cuidado, quer dizer, todo esse, também é um conjunto de procedimentos com o material que é importante ensinar para as crianças, né? Nem sempre eu preciso falar sobre o cuidado com os livros, mas sempre eu preciso mostrar. Quando eu pego o livro, quando eu abro um livro, como é que de fato eu preciso me relacionar com ele e com toda a leitura. Sabe, Débora, o que você está me dizendo me lembra a filha de uma amiga, a Luísa. E a Luísa, cada vez que ela pegava o livrinho para ler, ela passava, cada vez que ela virava a página, ela passava a mãozinha, né? E um dia, conversando com a professora dela, nós observamos num outro momento que a professora tinha o mesmo gesto, né? Então, quer dizer, o quanto o nosso próprio comportamento leitor influencia as crianças, né? E transmitem todo esse legado que a Leica também abordou, né? Todas essas coisas que a gente vem discutindo aqui refletem no planejamento, né? Então, quer dizer, o planejamento, já no planejamento, ele possibilita a gente selecionar quais os textos que são adequados, né, para as diferentes faixas etárias com as quais a gente vai estar trabalhando. Então, isso é uma coisa importante. A outra é que o planejamento também tem que refletir o quanto as crianças aprendem, né, enquanto elas leem, enquanto o professor lê, quando elas leem umas para as outras, né? Então, quer dizer, essa coisa de ampliar a visão de mundo, de imaginação, de fantasia, de inseri-las numa cultura letrada, despertar essa curiosidade para a questão da escrita, né, que elas podem aprender sobre as características dos gêneros, lendo os textos. Acho que isso é uma coisa super importante, né, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, o quanto que ler informa, né, sobre a leitura e sobre a escrita. Quer dizer, você aprende através da leitura a ler e a escrever. E aí, Rosa, sobra uma questão para a gente, né? O que será que a Clélia pensou para planejar uma atividade como essa? Eu acredito que ela tinha claro já no seu planejamento que essa era uma atividade que permitia, que possibilitava as crianças ajustar o falado ao escrito, né? Que isso é uma questão importante para as crianças que estão aprendendo a ler, né? Para além disso, tem uma outra questão. A própria organização de tudo que ela fez.
Organização do espaço, do tempo, dos gibizinhos que ela foi propiciando, como é que ela ia levar isso. Também tem eu fico com a sensação, né, e ela começa o momento lá com as crianças, dizendo que hoje a gente vai fazer de um jeito diferente, ou seja, essa prática é comum, as crianças estão familiarizadas, tanto é que ela informa as crianças que hoje vai ser de um jeito diferente. Tá? Existe já uma familiaridade com essa prática. Não é espontânea, foi planejada, foi pensada em função dos saberes das crianças e para que elas pudessem ampliar o conhecimento que elas já tinham. Na atividade da professora Clélia, observamos como um planejamento prévio cuidadoso pode se tornar um procedimento de trabalho importante em favor da aprendizagem das crianças. Todo mundo virou a página? Fazer assim, tá escrito bom. Bom, bom, isso mesmo, Juliana. Tum, 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 tum. Acho que o burrinho tava adorando. Aí, ó, vem pra cá, olha só. Gostou? Aqui, ó. Tá vendo? No outro... Isso. Gostou? Gostoso, né? Também ela deve ter pensado no próprio planejamento, né, algo anterior, em que situações as crianças poderão participar comigo desse planejamento. Então, que decisões as crianças poderão tomar para esse dia, para essa atividade. Isso também deve estar previsto lá no planejamento dela. Por ela. Em relação aos objetivos que ela tinha, né, no planejamento dela, ela pensou numa sequência de atividades que não foi pela primeira vez, quer dizer, ela já deve ter compartilhado com outras turmas, né? Feito outras vezes. Isso ele bem lembrou no começo, não deve ter sido nem a primeira vez nesse ano e nem a primeira vez na vida dessas crianças. Então ela deve ter tido trocas com os pares das outras turmas, das outras faixas etárias, para que o gibi fosse lido em diversas situações e de formas diferentes, fazendo com que, nesse momento, as crianças não fossem apresentadas para um desconhecido, mas para um portador e para um suporte, para um gênero que eles já conhecem de outras experiências. É importante considerar que os diferentes tipos de planejamento, anual, bimestral e contínuo, se articulam entre si. Nada acontece isoladamente. Tudo é fruto de um esforço para ajustar as ações às diferentes necessidades identificadas. Cada ano eu acabo fazendo coisas diferentes. A organização de trabalho é mais junho. Então, no final de junho, você vai avaliar esse trabalho para organizar. Então, meninas, pensando aqui no planejamento, né, a gente vê assim, com quantas áreas do conhecimento a gente precisa trabalhar para poder organizar o trabalho pedagógico da gente, né? Então, a gente tem língua portuguesa, tem matemática, tem história, tem geografia, tem ciências, tem artes, tem educação física, tem o momento do recreio das crianças. Quer dizer, como é que a gente organiza o tempo de todas essas áreas do conhecimento, no caso da educação infantil, de todos esses eixos, né? Como é que a gente organiza dentro do trabalho semanal da gente, né? Algumas coisas são básicas, precisam ser garantidas, tem um horário nobre na semana, e que outras a gente tem uma certa flexibilidade, vai discutindo com as crianças a forma de organizar o tempo, de organizar o espaço, né? De poder trabalhar de uma forma produtiva, porque há muita coisa para se fazer dentro da escola. Rosa, todo mundo aqui começou a dar aula e lembra quando a gente copiava o planejamento do ano anterior? Um planejamento extremamente burocrático, e a gente até cedia, né, para os colegas dizendo, faz aqui o meu, que foi bacana no ano passado. A gente já sabe que planejamento é uma coisa muito mais complexa, que exige uma reflexão, parceria, estudo, troca e antecipação. Mas tem uma coisa importante, que é a gente planeja a partir daquilo que a gente espera que os alunos aprendam. Então, os objetivos de aprendizagem, os objetivos didáticos, eles acabam norteando as escolhas. Por exemplo, se eu quero formar alunos que de fato se relacionem bem com a leitura e tenham uma atitude favorável em relação à leitura, eu preciso ler muito e ler todo dia. E ler textos diferentes em situações diferentes.
Se eu espero que os alunos conheçam de forma um pouco mais profunda determinados tipos de texto, eu não posso ler só de vez em quando. Eu preciso planejar uma série de atividades para que eles possam conhecer aquele tipo de texto com um pouco mais de profundidade. Como vimos, uma questão fundamental é a organização do tempo, que pode e deve ser feita pelo conjunto de educadores. Mas como fazer isso? A organização do tempo didático que eu trabalho na minha sala de aula me ajuda muito, principalmente porque ele me revela certas situações que eu observo com os meus alunos. Então eu organizo esse tempo semanalmente, principalmente nas atividades de língua. Então eu tento dividir esse tempo em atividades diferenciadas, das quais algumas eu priorizo em atividades permanentes, outras em atividades sequenciadas e outras em atividades ocasionais. E ao final da semana ou ao final da quinzena, eu reavalio essa organização. Então, por isso que essa organização ela não é fixa, ela é flexível, porque eu posso estar modificando, eu posso estar reorganizando, sempre com base no planejamento. Então, e priorizando principalmente os avanços dos meus alunos. Então, existem algumas atividades, como por exemplo, a hora da história, a roda de biblioteca, a pasta de textos, que são atividades permanentes. E outras atividades, como atividade de ortografia, pontuação, gramática, produção de texto, que eu tento, e projetos também, que é muito importante, que eu tento organizar nessa minha rotina. E para os alunos é muito importante eles saberem o que é que eles vão trabalhar naquele dia, porque existe sempre assim uma cobrança dos alunos comigo e uma cobrança minha com os meus alunos, porque se a gente não consegue atingir aquele objetivo naquele dia, então sempre no final da aula nós avaliamos o que foi que nós nos propusemos a fazer, o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que faltou. É importante dizer que sempre uma atividade pode ser revista no dia seguinte, podemos continuar a atividade 2 dias depois, então isso é muito importante para o aluno. Quanto ao planejamento ainda, né, a gente tem que pensar que há várias maneiras de se registrar esse planejamento, né? Tem alguns jeitos de fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, que eu trouxe até para a gente dar uma olhadinha, esse plano de ensino para o primeiro semestre, que a gente fez coletivamente lá na unidade, né? Então, a gente selecionou os eixos que a gente acha que tem que trabalhar com a educação infantil, algumas atividades, alguns projetos para desenvolver coletivamente, até todas as professoras, né? E aí tem aqui o que seria semanal. Então, assim, sabendo que as crianças precisam ler, precisam conversar, então tem uma periodicidade, aquela coisa, então eu reservo lá o meu momento de conversa, meu momento de leitura, na segunda-feira, na terça, e eu vou selecionando todas as coisas, tipos de textos, o que tem que acontecer, né? As atividades, como a Sueli colocou um pouco antes que a gente estava conversando sobre, as atividades que tem que acontecer frequentemente, que tem que estar lá sempre, né? Para a gente poder dominar cada vez melhor e tal. E aí eu desdobro essas atividades assim. Aí vocês perdoem o caderninho, certo? Por exemplo, quando eu fiz essa sequência de atividades para um jogo, a ideia era escrever as regras desse jogo. Então, eu faço a sequência provável de atividades dessa sequência, né? E aí eu vou desdobrando cada uma e vou elaborando como ela deve acontecer. Então, por exemplo, a primeira atividade, aqui no plano grandão, eu escrevi apresentar o jogo, conversar e tal, a grosso modo. Quando eu vou pensar como eu vou fazer, eu vou lá e coloco, né? Em roda, no chão, vou apresentar o tabuleiro, dados, fichas para a cobra, fichas para os números. Eu elenco as perguntas que eu vou fazer para as crianças, né? Então, eu já antecipo o que eles sabem, quais serão as respostas e qual vai ser o desafio que eu próximo a colocar, né? Na verdade, o que nós estamos vendo assim, tem o planejamento anual, tem a organização do trabalho pedagógico, que é da semana,
né? E cada trabalho, cada atividade, na verdade, tem um anexo, né? Que são a sequência de como a gente vai desenvolver esse trabalho. E isso vai facilitando para a gente a cada ano, né? Você tem sobre o que pensar. Quer dizer, o planejamento está a serviço para a gente ele é provisório, né? Você faz ali, depois você vai arrumando, rearranjando, né? Não é um começar a fazer de novo a cada ano. Agora, o grupo de professoras da série Letra Viva vai relatar algumas atividades na área de língua portuguesa, que concretizam os objetivos estabelecidos no plano anual. Você sabe que ao longo do tempo, eu fui organizando uma pastinha de textos, né? Antes era mais difícil, porque a gente tinha que ficar rodando naquelas matrizes de extenso e tal. Depois eu fui organizando tudo no computador. E assim, a seleção que eu fui criando também veio em função dos textos que davam mais certo com as crianças, como é que eles se davam melhor com isso, né? Da diversidade. Da diversidade. Então, eu tenho diferentes tipos de texto aqui, tá? Desde de discutir o biotônico fontoura, que foi uma situação que surgiu há um certo tempo. Eu tenho parlendas, tenho convite para ir para... É uma indicação de peça. Isso, uma indicação de uma peça. E eu também, essa daqui eu até trouxe, porque assim, ao longo do tempo eu percebi que era legal trazer mesmo, ou o recorte, ou trazer o jornal, tá? Aonde sai publicado o portador. Quer dizer, não são todos os textos que eu tenho condição de pôr numa pasta e pedir para que as crianças levem para casa, que elas possam compartilhar com as suas famílias. Mas alguns exigem a pasta, outros exigem o próprio suporte, o livro mesmo, né? Que as crianças, que eu vou ler. Então, assim, dentro das práticas de leitura eu tenho diferentes suportes porque eles têm diferentes objetivos a serem alcançados. Isso também revela, assim, que há determinadas situações, como a Regina mostrou, que propicia a gente trabalhar por meio de atividades que requerem uma sequência dessa natureza, né? Há outras situações, como você está mostrando aqui pra gente, que são situações que têm uma constância no tempo, né? Que tem uma periodicidade, quer dizer, essa é uma atividade diária, tem atividades, por exemplo, empréstimo de livro, tem uma periodicidade semanal, né? Às vezes a roda de conversa, às vezes é semanal, às vezes, dependendo do assunto que está sendo colocado, precisa ser diária, né? O tipo de atividade que vai determinando a forma como você vai trabalhar e a periodicidade com que a gente vai trabalhar. E nesse sentido, os projetos têm uma contribuição enorme, porque eles vão agregando uma série de situações e o grupo tem um compromisso com aquelas situações todas, porque está todo mundo construindo uma tarefa comum. Então, um exemplo que ilustra isso, assim, da aprendizagem das crianças, esse passo a passo do nosso trabalho, é um projeto que eles fizeram, né, sobre o universo, e que foi interessante, assim, o quanto as crianças podem aprender a retirar informações de imagens, então fazer leituras de imagens, né, extrair informações de vídeos, pesquisar em outros materiais, né, poder, por exemplo, eles viram uma imagem do sistema solar e a partir daquela imagem eles foram dizendo assim, qual era o maior planeta, qual era o menor, qual era o mais próximo da Terra, qual era o mais distante, quais os planetas que têm anéis. Quer dizer, ao invés de você chegar e dar essas informações, eles extraem essas informações das imagens. Então, eles podem aprender muito num projeto, além das situações de escrita, de revisão, de leitura. Quer dizer, como que eles podem obter essas informações de diferentes formas? O planejamento permite uma avaliação do trabalho no processo educativo e não apenas dos resultados. Dessa forma, é possível, se necessário, redirecionar as atividades e intervenções. No próximo programa, vamos discutir o papel do professor na organização de agrupamentos. Parcerias produtivas para a aprendizagem. Crianças aprendem enquanto tomam decisões negociadas. Junto se aprende melhor? Até lá!